quarto dia foi o dia de voltar pra Belo Horizonte, então eu peguei um Uber pra ir pro aeroporto. Eu ia pegar o transfer do hotel, porém ele não passava no horário que eu precisava. Então peguei o Uber, cheguei mais rápido do que planejado e fiquei no aeroporto estudando japonês. E depois foi hora de embarcar no meu voo de volta pra Belo Horizonte, que é um voo rapidinho, mas eu peguei o filme do Besouro Azul pra assistir no catálogo gratuito da Gol, porque era um filme que eu já queria assistir, tava disponível, então comecei a assistir no voo, mas não consegui terminar, acabei terminando em casa depois. Mas eu gostei do filme, assim, é um filme legal, nada mais do que o esperado de um filme de super-herói. Depois eu tive todo o caminho pra voltar pra casa, e aí eu almocei e fui experimentar os motis que eu tinha comprado na Liberdade. Eu comecei experimentando o moti de chocolate, né, que eu achei que era um bombom e eu estava certa. Ele tinha mais gosto de bombom mesmo. Ele tinha uma espécie de uma gelatina na lateral, que eu não sei se vai dar pra ver na filmagem, que eu não sei exatamente o que era, mas estava gostoso, bem gostoso mesmo. E agora o moti de leite ninho e de uva eu não gostei, eu achei enjoativo por conta do leite ninho e a massa tava extremamente borrachuda, eles não souberam fazer, tanto que depois eu comi o moti industrializado de limão, aquele que eu tinha comprado na Liberdade também, e ele tava bem mais gostoso. Mas assim, foi bom pra experimentar, pra ter uma noção. Hoje é terça-feira, eu voltei pra Belo Horizonte no domingo, eu não consegui parar pra gravar, né, esse final, assim, essa conclusão do vlog de São Paulo, da viagem, porque domingo eu tava muito cansada, eu cheguei, depois que eu cheguei do aeroporto, eu tive que esperar a van da Estapar, né, pra voltar pro aeroporto, pro estacionamento deles, pra pegar o meu carro, pra daí dirigir até Belo Horizonte, que dá mais ou menos, assim, uns 40 minutos, uma hora, então eu cheguei exausta, e aí eu fui dormir, efetivamente. Cheguei, almocei, obviamente, eu não tinha almoçado ainda, eu cheguei aqui, era mais ou menos umas 3 e pouquinho, aí eu fui almoçar, experimentar os motis, né, que eu experimentei também quando eu cheguei, e depois eu fui deitar, descansar, terminar de assistir o Besouro Azul, que eu tinha começado a assistir no filme, eu não tinha terminado, porque a Gol, ela tem um catálogo de filmes, séries, etc, que você pode assistir gratuitamente durante o voo, e só que não deu tempo de eu terminar, né, assim, eu fui assistindo até o momento que a Gol desligou o Wi-Fi, porque depois que pousa, né, vai fazer todo o processo de desembarcar, etc, eles desligam, aí desligou o Wi-Fi e eu não conseguia mais assistir o filme, então chegando em casa eu fui terminar de assistir, dormi um pouquinho, cochilei umas 2 horas assim, e aí levantei, fui desarrumar minha mala, etc, então eu tava cansada. E ontem, segunda-feira, também foi um dia meio caótico pra voltar a trabalhar, voltar a pegar no tranco, etc. Não consegui parar pra gravar, então tô parando hoje, terça-feira, pra falar pra vocês um panorama geral da viagem, né, uma conclusão, etc, dar dicas, e falar o que eu achei, né, no geral. Eu gostei bastante da viagem, assim, eu faria de novo, tranquilamente. Gostei bastante do Lola, né, eu já falei no outro vídeo, acho que foi no vídeo de ontem, né, do dia 3, se eu não me engano, que eu falei também que eu gostei da experiência do Lola, etc. Se você não assistiu esse vídeo, volta lá e assiste, que eu expliquei direitinho como é que foi. Mas gostei bastante, faria de novo, dependendo de como foram os shows, né, ano que vem, não sei ainda, não lançaram ainda quais seriam os shows, né, do ano que vem, eles já começaram, inclusive, a vender, eles vão abrir uma venda antecipada agora, hoje, no dia que eu estou gravando, dia 26 de março, eles já iam abrir a venda do ano que vem, tipo, antecipado, mais barato, mas assim, sem saber as bandas, jamais comprarei, porque não é barato, né, então assim, por mais que seja com desconto, etc, não acho que vale a pena sem saber as bandas, sabe, então prefiro esperar, até porque eu nem terminei de pagar ainda as coisas, desse Lola, dessa viagem, quanto mais começar a pagar do ano que vem, sabe? Sem chance. Mas então, assim, dependendo das bandas, faria de novo ano que vem. Talvez farei, né? Veremos. A viagem em si, eu faria algumas mudanças, tá? Que inclusive vai ficar de dica aí pra vocês, se vocês estiverem planejando uma viagem pra São Paulo. Uma viagem normal, ou pra festival mesmo, né? Importante, eu acho umas dicas aí compartilhar com vocês, que é o seguinte. Eu tinha reservado um primeiro hotel, né? Já tinha reservado para os dias do Lollapalooza, né, de sexta para sábado e sábado para domingo, que foi o E-Suites Congonhas, né, que é do lado do aeroporto, e ele é um hotel melhorzinho, né, eu também mostrei para vocês já, ele é um hotel um pouquinho mais caro, eu não pagaria, igual eu comentei, em dinheiros mesmo se eu fosse pagar, mas ali tem vários hotéis próximos ao aeroporto que valem mais a pena, né, assim, que tem um preço mais interessante, que talvez seja mais legal, mas eu já tinha reservado esse, né, e paguei pela Bancorbras, então tudo certo, paguei só realmente a complementação de 90 e poucos reais, mas aí depois eu tinha deixado pra ver, assim, a questão da ida, né, eu comprei minha passagem de volta e reservei esses hotéis do dia do Lola já antes, e a questão da ida eu deixei pra resolver em março, mês final de fevereiro, início de março, porque eu tava esperando pra ver se eu ia conseguir fechar a turma do workshop de São Paulo, né, que eu tinha aberto as inscrições pra fazer, porque o pessoal queria, mas no final das contas não fechei a turma.
E aí eu precisei olhar a passagem de ida um pouco mais em cima da hora, então ficou um pouco mais caro também. E o hotel também em cima da hora. E aí esse mesmo hotel que eu tava já nesses outros dias, não tinha mais diária. Na verdade teria diária, mas eu teria que pagar uma complementação de tipo R$ 900. Ou seja, como se eu estivesse pagando R$ 900 por uma diária, que jamais ia acontecer. Então assim, aí eu tive que olhar outro hotel. E aí eu fui meio burra porque eu pensei, vou reservar um hotel no centro da cidade, que vai ficar mais fácil de passear. Mas eu devia ter feito o seguinte, reservado próximo do aeroporto também, por mais que não fosse o mesmo hotel. Porque o seguinte que eu pensei, né, vai ficar mais próximo de passear e tal, vai ficar mais fácil e tal. Só que não ficou mais fácil, porque quando eu tive que chegar, eu cheguei no aeroporto e aí eu tinha, como era o primeiro hotel que eu ia ficar, eu tinha que ir para esse hotel, que era lá em cima, no centro, né, uma distância grande. Então, assim, isso carregando mala. Então foi um complicador, porque eu tive que ir do aeroporto até o shopping Ibirapuera para pegar minha pulseira do Lula, que é uma coisa que eu não faria hoje em dia mais também, eu ia pedir para me entregar, porque você paga a entrega, mas assim, o que eu gastei de Uber, sabe, deu mais ou menos a mesma. Então, assim, achei que não valeu, sabe, assim, nesse caso específico. Achei que era melhor ter pedido pra entregar aqui também. Talvez, se eu não tivesse reservado esse hotel lá em cima, faria sentido que eu poderia pegar um ônibus até o shopping Ibirapuera, né? O meu problema foi, eu estava carregando mala, porque eu tinha que chegar até o hotel lá em cima. Então, eu não achei que seria prudente pegar nem ônibus, nem metrô pra ir parar no Ibirapuera e depois no hotel lá em cima, né, carregando mala e mochila. Nesse dia não tava chovendo, né, mas assim, realmente carregando as coisas eu achei que não seria interessante. Então, eu tive um gasto de Uber que eu não precisaria ter, né. Se eu, por exemplo, tivesse reservado um hotel próximo ao aeroporto de Congonhas, deixado as minhas malas lá quando eu cheguei, e aí sim, pegado um ônibus ou um metrô até o shopping, né, e depois para passear no centro, seria muito mais barato, seria muito mais conveniente. Como eu tava de mala, porque eu tinha que chegar no hotel lá em cima, eu gastei muito mais dinheiro de Uber. Então não recomendo, o que eu recomendo é realmente pegar um hotel próximo ao aeroporto, mesmo que você vai fazer esses passeios lá em cima, no centro, na Liberdade, etc. Porque uma vez que você deixa a sua mala no aeroporto, fica muito mais fácil para você fazer esse passeio depois de transporte público, certo? Você não precisa ficar pegando Uber, né? Fica muito mais barato. Então isso foi um erro. Eu achei que ia ser mais fácil, porque eu ia estar lá perto para passear, seria mais interessante. Mas não, é mais interessante ficar perto do aeroporto, que é para chegar de viagem, para voltar, é muito mais fácil, né? Que é quando você tem horário mais apertado, você tá carregando mala, etc. E depois pro resto da cidade vai de transporte público. Então fica essa dica aí, não pegue hotel no centro, não acho que vale a pena. Pega próximo ao aeroporto e faz o seu rolê todo de transporte público, acho que fica melhor. Então esse foi o grande erro que eu cometi, que fez a minha viagem ficar mais cara e gastar mais tempo e conseguir passear menos. Porque eu demorei muito tempo para conseguir um Uber também para sair do aeroporto, né, Uber, táxi, etc. Eu paguei tipo R$ 40 para parar no Ibirapuera e gastei tipo assim quase uma hora para conseguir um táxi, sabe, um carro. Então, e se eu tivesse no hotel próximo ao aeroporto, eu chegava no hotel em 10 minutos, deixava minha mala e depois eu ia chegar muito mais rápido e muito mais barato nos outros lugares, ia conseguir passear mais, porque eu também gastei muito todo esse tempo, né, pra chegar no shopping, etc, ir pra achar Uber, e é um tempo que talvez eu não gastasse e eu conseguiria passear mais no primeiro dia que eu cheguei na quinta-feira. Né? Então, eu acho que esse aí foi o meu maior erro que fez a viagem realmente ficar mais cara. Mas no geral, assim, é uma coisa que você só aprende fazendo, né? Acho que no final das contas é uma coisa que vale de experiência. Eu vou voltar para São Paulo em junho, porque eu preciso tirar meu visto dos Estados Unidos. Mas assim, provavelmente vai ser de um dia pro outro só, mas eu já vou fazer essa programação, sabe? Vou pegar um hotel próximo ao aeroporto e deixar o resto para fazer de transporte público, que vai valer mais a pena. Mas assim, e no geral, São Paulo é uma cidade muito cara, né? Tem essa questão da distância, que tudo é muito longe. Então se você pega Uber, fica muito caro, né? Eu não conseguia fazer nenhuma corrida de Uber com menos de R$ 35, não importa de onde eu estivesse indo. A única que ficou menos de R$ 35 foi do hotel até o aeroporto, o último, né? O hotel até o aeroporto, que eu paguei R$ 11. Aí só, porque a distância era curta. Mas o resto você não faz com nada menos de R$ 30, R$ 35, porque é muito longe e gasta muito tempo. E realmente as coisas são muito caras. Assim, a gente foi no bar, né, naquele Salve Jorge. Eu tomei 2 caipirinhas, tipo assim, né, 2 drinks, mais uma água. E comi uma porção de empanada, né, de 4 empanadinhas. E aí tinha um couvert de R$ 15, que eu nem queria pagar, mas assim, que era uma banda de músicas que eu não escuto, tipo,
pagode e samba, que são coisas que eu não escuto, mas assim, tive que pagar R$15 de couvert. Mas assim, considerando, né, 2 drinks, uma água e uma porção de empanadinhas, mais esse couvert aí, deu R$160, sabe? Pra eu gastar R$160 num bar em Belo Horizonte é muito difícil, tá? Eu tenho que beber muito mais do que isso mesmo pagando o couvert. Porque lá o drink era R$36. E aqui em Belo Horizonte, num lugar que é caro, num bar que é caro, eu pago tipo 25, quando é caro, tá? Porque normalmente não passa de R$20 uma caipirinha. E lá eu paguei 36, que é preço de balada aqui em Belo Horizonte, e olha lá, tá? Tem vezes que nem é tão caro assim. Então, assim, é um problema de São Paulo, efetivamente, muito caro, as coisas são muito caras. Almoço também, não consegui almoçar com menos de R$70 dia nenhum, né? Eu poderia, por exemplo, ter feito uma coisa também que foi o problema inicial lá de ter reservado um hotel longe, que me fez ter que ir de mala pro shopping no primeiro dia, por exemplo. E também no outro dia, no dia seguinte, para mudar de um hotel pro outro, que eu também tive que ir de mala. Isso dificultou porque eu não conseguia almoçar na praça de alimentação, porque eu tava com mala. Eu ia ter que, eu não ia conseguir deixar minha mala no lugar pra guardar minha mesa, pra daí pegar minha comida e voltar, sabe? Não teria como, eu tinha que ficar andando com a mala, eu não conseguia guardar a mesa. Então eu tive que escolher restaurantes fechados, que obviamente encareceu. Então, assim, isso também foi um erro. Se eu não tivesse de mala, eu conseguiria almoçar na praça de alimentação e ia ficar muito mais barato, né? Então isso também foi tudo parte do mesmo erro, né? De ter reservado um hotel longe do aeroporto. Acabou que ficou muito caro por isso, mas assim, fica de experiência, já fica para as próximas aí, né, já fazer essa adaptação. Mas no geral, assim, gostei bastante da viagem. Vou voltar em São Paulo, igual eu falei, pretendo voltar assim para passear mesmo, que eu não tive tempo de fazer muita coisa e nem condição, porque tava chovendo o tempo inteiro, né? São Pedro não cooperou, assim, choveu todos os dias, então a gente perdeu muita oportunidade de passeio, não deu pra ir no Parque Ibirapuera, por exemplo, que tava chovendo, né? Até na própria Liberdade não deu pra passear direito, porque não parou de chover um segundo. E aí todo mundo, tipo assim, de guarda-chuva, é difícil de você locomover, né? E tudo mais, é chato. Você vai entrar na loja, você tem que guardar o seu guarda-chuva naquele saquinho, né? E aí você sai, você tira do saquinho, entra na próxima loja, bota no saquinho de novo. Sabe, é meio chato. A gente não conseguiu passear direito, fazer tudo que a gente queria. Então, preciso voltar em São Paulo, a conclusão é essa. Mas no geral, gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado dos vlogs também, eu pretendo fazer mais, né? E me conta o que vocês acharam, compartilha comigo também nos comentários a experiência de vocês de São Paulo no geral, se você mora em São Paulo, ou se você vai pra São Paulo, né? Assim, se você passeia, já foi, etc. Compartilha também comigo a experiência de vocês. E eu espero vocês nos próximos vlogs que virão por aí. Vamos aos cálculos finais de viagem, juntei tudo aqui. No dia 4, eu só gastei realmente o Uber pra voltar do hotel até o aeroporto. Então, não fiz aquele cálculo geral, já peguei aqui os cálculos de cada dia. E eu me dei conta que eu acho que eu fiz errado no dia 3, tá? Porque em vez de eu pegar só a minha parte dos Ubers, eu acho que eu somei tudo e deu mais do que realmente tinha dado, tá? No último vídeo que eu postei. Mas aí fica a correção aí, então esses são os gastos que eu gastei mesmo em cada dia. E aqui eu tenho também o ingresso do Lollapalooza, que eu paguei R$690, porque eu não tinha o cartão Bradesco, que dava desconto. O hotel eu só paguei a complementação, que era do café da manhã, igual eu comentei com vocês, que eu usei a Bancorbras. A passagem de avião, ida e volta, e a minha passagem de ida, eu usei uma parte de milhas pra comprar também, tá? Então, assim, sai um pouco mais barato do que sairia, mas isso porque eu comprei a passagem de ida em cima da hora, tá? Por conta daquele negócio que eu comentei do workshop, etc. Então, era pra ter saído, provavelmente esse valor mesmo, se eu tivesse comprado com a mesma antecedência as duas passagens. E o estacionamento do Estapar é quanto que eu paguei pra deixar lá o meu carro nesses dias que eu fiquei em São Paulo. Então esse foi o gasto geral, que foi um gasto alto, né? Não foi um gasto barato, mas com todas essas dicas aí que eu já dei, que eu mudaria, que eu faria diferente de pegar um hotel próximo do aeroporto pra gastar menos de Uber e etc, né? E aí eu conseguiria também gastar menos em restaurantes, porque eu poderia comer na praça de alimentação, dos shoppings, etc. Eu conseguiria reduzir bastante o meu gasto, tá? Então fica essas dicas aí pra vocês. E se você também tem alguma outra dica sobre São Paulo, deixa pra gente nos comentários e eu espero vocês nos próximos vlogs que vem por aí.